é o conjunto dos reais. E a imagem também é R. Logo, a f a menos 1 ela vai ser tal que o seu domínio é a imagem da f, nesse caso também é R, e a imagem da f a menos 1 é o domínio da f, que é R. Ou seja, dado o domínio, falta agora especificar quem é o f a menos 1 calculado em y. Ou, se a gente preferir, como x é uma variável genérica, quem seria o f a menos 1 num x? Bom, vimos que f e f a menos 1 satisfazem uma relação desse tipo. Aqui, ao invés de usar y, eu estou usando domínio da f a menos 1, que nesse caso é o R. Ou seja, o ponto de partida para determinarmos a inversa, a lei que define a inversa, é partir dessa condição, que, como já vimos, é equivalente a essa condição. Mais uma vez lembro, nas notas eu coloquei y porque o elemento que a f a menos 1 atuava era mais conveniente tratarmos como sendo y. Mas, num caso geral, o x que está posto aqui não quer dizer que é um x no domínio da f. Neste caso, x é um elemento do domínio da f a menos 1, ou seja, da imagem da f. Então, entendido dessa forma, vamos passar para a solução analítica do que está escrito aqui. Ora, a função f de x que foi proposta era a função f de x igual a x mais 4. Se f de x é x mais 4, então f calculado em f a menos 1 de x, isso torna-se f a menos 1 de x mais 4 igual a x. Ou f a menos 1 de x é igual a x menos 4. Ou seja, essa é a lei que define a minha função inversa. Ou seja, f a menos 1, escrevendo nessa notação, é uma função, como já vimos, que tem domínio R, imagem R, e a lei é dada por f a menos 1 de x é igual a x menos 4. Então, essa é a função inversa da função f de x, cuja lei é f de x igual a x mais 4. Bom, façamos este exercício envolvendo funções compostas. Seja f de x a função cuja lei é x sobre 1 mais x2. Obter a composta da f com ela mesmo n vezes, que eu vou denotar pelo símbolo fn de x, ou seja, isso aqui denota f composta com a f, composta com a f n vezes, calculado em x. Ou seja, eu quero obter qual é a expressão que me determina fn de x, ou seja, compor f consigo mesma n vezes. Bom, como eu quero obter isso para um n genérico, nós temos que ser capazes agora de tentar f duas vezes, ou seja, f composta com f, obter uma expressão. Depois f de 3,
que é f composta com f calculado em x, e ver se já é possível obter uma fórmula geral que daria conta para um n genérico. Ou seja, vamos pensar o caso f2 primeiro. f2 de x é f composta com f calculado em x, que é f de x. Mas f de x é essa função, ou seja, f calculado em f de x, no lugar do x, eu substituo por f de x, ou seja, isto é, f de x sobre este f de x, então, lembrando, ele se torna um argumento. E esta f é esta que está dada aqui, ou seja, no lugar do x, o argumento é f de x. Então, f calculado em f de x, esse x se torna f de x, esse x ao quadrado, pelo argumento agora ser f de x, ele se torna f de x ao quadrado. Bom, mas f de x é x1 mais x2. Então, o numerador eu posso escrever como sendo esta quantidade. O denominador fica, então, 1 mais f de x ao quadrado. Ou seja, consideramos mais uma vez esta expressão, que nos dá x2, 1 mais x2. Tudo isso, raiz quadrada. Vamos agora trabalhar um pouco com essa expressão, principalmente com esse termo, esses dois termos que estão aqui. Ou seja, obtemos então que f2 de x, repetindo ali, era x Então, trabalhando essas duas quantidades, aqui nós vamos ter 1 vezes 1 mais x2 sobre ou seja, o numerador não muda, porque a gente ainda não trabalhou com essa quantidade. E aqui fica x2 mais x2, 2x2 e 1, ou seja, fica 1 mais 2x2 aqui uma pequena observação. Como essas duas quantidades são positivas, eu posso escrever que raiz de A dividido por raiz de B é igual a raiz de A sobre B. Ou seja, isso aqui me dá um algebrismo básico, cancelando esses termos. Eu fico com 1 mais 2x2. Ou seja, o meu f de 2 me deu, por resultado, esta quantidade aqui. Ou seja, o que parece que está mudando em relação a f de x é a presença do 2. Ou seja, se tivermos 2, aparentemente está surgindo um 2 multiplicando x2. Vamos tentar analisar o caso f de 3 para ver se realmente a regra vai me dar algo aparecendo 3x2 no denominador
do f3 de x. Vamos então calcular f3 de x. f3 de x é f composta com a f 3 vezes. Ou seja, é f, isso aqui é o f2. Ou seja, eu obtenho